A e deixe sua marca em evidência. Ligue agora 14 3372 8017 ou acesse antenafm.com.br e conheça nossos planos. Antena A, a rádio 100% você, onde você estiver. Mais 1 minuto e o portão do Enem fecha. Mais 1 ponto e eu passava na prova. Mais 1 dia e eu vou ter 18 anos. Mais 1 gol e meu time seria classificado. Vai ficar sem fazer nada ou vai fazer a diferença? Tudo muda quando a gente participa da mudança. A democracia é feita com a participação de todos. E aí, partiu mudar? Vem ser mais um que faz a diferença. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Quem anda a cavalo não folheia a revista, mas ouve rádio. Quem tá dirigindo não acessa a internet, mas ouve rádio. Quem tá lá no sítio cuidando da lavoura não lê jornal, mas ouve o rádio. Para ouvir não é preciso parar o que está fazendo. O rádio atinge a todos a qualquer momento e em qualquer lugar. Anuncie no rádio. Sua empresa ganha asas nas ondas sonoras. Seus produtos chegam mais longe. Direcione sua propaganda ao rádio e veja a diferença. Uma campanha Antena FM. Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A FM. Entrevistas, ocorrências policiais, previsão do tempo, comentário do dia, enquete, voz do povo. Jornal da Antena A. Ótima manhã para você que acompanha a programação da Antena A. Chegamos para mais uma edição do Jornal da Antena A, edição desta quarta-feira, 7 de fevereiro de 2018. Confira quais são os destaques desta edição. Rodovirtual estará em Santa Cruz do Rio Pardo nesta quarta-feira. Inscrições do ProUni seguem até a próxima sexta-feira. Na entrevista do dia, hoje recebemos o prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, Dr. Tacílio Parracis. Claro, você confere também as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para esta quarta-feira. Está no ar mais uma edição do Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Previsão do tempo. Previsão do tempo para o Centro-Oeste Paulista nesta quarta-feira. Entre esta quarta e sexta-feira, sol com poucas nuvens no estado de São Paulo. A partir da tarde, pancadas de chuva isoladas se formam em algumas regiões paulistas, decorrentes da formação de áreas de instabilidades ocasionados por aquecimento diurno. As temperaturas seguem em elevação durante essa semana. No sábado e também domingo, as condições de instabilidade serão intensificadas com aumento gradativo de nebulosidade, previsão de chuvas em várias regiões do estado de São Paulo, principalmente a partir do período da tarde. Na região de Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo, nesta quarta-feira, mínima 18, máxima de 32 graus. As informações são do IPMET Unesp. Jornal Antena A. Notícias policiais. Setor da Polícia Rodoviária na região de Ourinhos nas últimas 24 horas, segundo o boletim divulgado, tivemos 61 veículos fiscalizados, 56 condutores autuados. Tivemos também 11 documentos apreendidos nas últimas 24 horas nas rodovias da nossa região. Ocorrências na primeira companhia do 31º Batalhão, somente as ocorrências rotineiras nas últimas 24 horas. Segundo a companhia do 31º Batalhão, um assunto que chamou atenção nas últimas 24 horas foi de alunos que foram flagrados com drogas dentro de uma sala de aula na Escola Leônidas do Amaral Vieira, aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Ainda hoje, na edição desta quarta-feira do Jornal da Antena A, a gente traz mais detalhes a respeito desse assunto. 11h14 no Jornal da Antena A. Notícias policiais. Jornal Antena A.
11 horas mais 14 minutos no Jornal da Antena desta quarta-feira. Estou recebendo aqui na bancada hoje o professor José Magali Junqueira. Bom dia, professora. Bom dia, prezado Silas. Bom dia, prezados ouvintes da Antena A. Também recebemos para a entrevista do dia o prefeito municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, Dr. Otacílio Parracis. Prefeito, primeiramente, uma satisfação recebê-lo mais uma vez aqui na bancada do Jornal da Antena. Bom dia. Bom dia, amigos ouvintes. Bom dia, Silas. Bom dia, professor Magali. Estamos aqui mais uma vez, né, para responder aí as interrogações da população, né? Prefeito, o primeiro assunto a respeito da entrevista coletiva na última semana, o senhor divulgando informações a respeito da Companhia de Desenvolvimento Santa Cruzense. É claro que dúvidas ainda pairam a respeito desse assunto, da transformação da Codesan em autarquia. Uma das dúvidas mesmo que a gente percebe na população, apesar do senhor ter comentado na última terça-feira a respeito dos funcionários que hoje trabalham na Codesan, continuaria ou não nessa mudança de autarquia. É claro que para alguns entendimentos não seria possível, teria que abrir concurso para essas vagas. É claro, toda a questão jurídica está sendo feita pelo departamento jurídico da prefeitura. É um assunto ainda também que existem dúvidas. Eu gostaria de começar com esse assunto, apesar do senhor ter dito que essas pessoas continuariam. Isso acontecerá mesmo, doutor? É exatamente isso, né? Nós pesquisamos, através da Procuradoria Jurídica, os municípios que já criaram autarquia, né? Que transformaram a empresa de economia mista, como a nossa, em autarquia. E recentemente, ou outras há mais tempo, né? E se verificou que é direito deles, né? E é possível, transformando em autarquia, esses empregados da Codesan virem junto e continuarem na autarquia, tá certo? Então, a partir daí é que nós resolvemos transformar em autarquia. A outra possibilidade é a extinção pura e simples da Codesan. Recursos para fazer isso a prefeitura tem, para extinguir a Codesan. Problema que você demitiria todos esses funcionários, ficariam desempregados, e você teria que reorganizar, recontratando, fazendo concurso. E para você organizar uma equipe como nós temos hoje na Codesan, você vai muitos anos, né, de depuração, tá certo? E essa depuração nós já fizemos nesses 5 anos. O número de funcionários da Codesan diminuiu muito. Foi feito já uma depuração em nível de salário. Por quê? O pessoal da Codesan, transformando em autarquia, ele tem que ter um nível salarial mais ou menos equivalente aos funcionários da prefeitura de hoje, tá certo? E os mesmos direitos, inclusive, né? Então, isso foi feito ao longo desses 5 anos, por isso que é possível hoje transformar em autarquia. Doutora, o assunto a respeito dessa transformação da Codesan em autarquia, o senhor mesmo na entrevista coletiva disse que isso só seria possível quando as questões das dívidas fossem findadas. Surgiu nesse final de semana a respeito das dívidas que ainda existem na Codesan. Isso impediria ou não? Não, as dívidas que existem são o refis, que é o refinanciamento de tributos, né? Isso vem sendo feito ao longo dos anos, tá certo? Inclusive, na época da campanha eleitoral, 1 ano atrás, isso foi levantado, né? E nós explicamos, né, que mesmo somando as dívidas tributárias da Codesan, que são financiadas para pagar em 20 anos, se eu não me engano, 10 ou 20 anos, né? Tá certo? Com as dívidas fundadas da Prefeitura Municipal, na época, eram menos do que as dívidas da Prefeitura quando nós assumimos. Porque nós pagamos muitas dívidas da Prefeitura, tá certo? E na Codesan foi feita a opção, por questão de falta de recursos, os prejuízos e as demissões todas que ocorreram no passado e também os processos trabalhistas, né? Então, se pagou os credores, se pagou os funcionários, né? Mas você tem um parcelamento de tributos, que é o que todas as empresas fizeram. Você vê na televisão isso frequentemente, né? Senado, Câmara, aprova refis para prefeituras, aprova isso. Então, isso foi utilizado, né? É uma forma de você administrar. Então, se transformou em dívidas de longo prazo e ela não compromete, né, as finanças do município, porque são de longo prazo, né? Essas dívidas estão orçadas hoje em R$35 mil por mês, tá certo? Isso, em termos de município, não onera suficientemente, né? Nós pagamos hoje muito mais do que isso dos parcelamentos antigos lá na prefeitura.
Esse assunto mesmo, com a mudança para a autarquia, a prefeitura carregaria, como que faria essas questões das dívidas? As dívidas continuam na autarquia, tá certo? E o pagamento vai ser feito pela Codesan, como autarquia, dentro do seu orçamento, tá certo? Hoje ela paga esse parcelamento com a produção, entra no custo da produção. Você tem um custo de folha de pagamento, impostos, refinanciamentos, matéria-prima, e isso tem um custo. Você tem que produzir o suficiente para isso, né? E como autarquia vai entrar também da mesma forma, tá? Hoje nós temos, por exemplo, os precatórios. Nós temos milhões de reais de precatórios e dívidas antigas da prefeitura. Agora, este ano, entrou mais 4 milhões de precatório, né? Que é o processo trabalhista dos professores contra a Codesan, contra a prefeitura, né? Mas processo da administração lá de 2000 e pouco, né? Do PSDB ainda, né? Então, nessa administração do PSDB anterior, gerou um processo trabalhista contra a prefeitura dos professores, que encerrou agora no final do ano ou começo do ano, e são mais 4 milhões de precatórios que a prefeitura vai ter que pagar, certo? Isso é parcelado. No caso desse precatório dos professores é um pouco complicado, porque nós conseguimos parcelar apenas em 5 anos. Então, nós vamos ter que pagar praticamente R$900 mil por ano de indenização aos professores, tá certo? Por uma coisa errada que foi feita na administração do PSDB. Tá? Não vamos falar nome de prefeito ou prefeita, né? Tá certo? Mas está dentro do orçamento da prefeitura. Tá? Essas dívidas da Codesan de impostos já foi parcelado, foi feito refis, né? De acordo com as leis vigentes, e ele representa R$35 mil por mês, que em termos de orçamento da prefeitura não vai atrapalhar e não vai onerar em nada. As mudanças da Codesan em autarquia, é claro, exige todo um trabalho a ser feito pelo setor jurídico. Como que anda essa questão do projeto, prefeito? O anteprojeto, né, inclusive a procuradora hoje, Luciana, me entregou agora de manhã, para que eu dê uma lida no total, né? Nós temos há bastante tempo estudando isso. Esse estudo já estava feito em 2013, 2014, se eu não me engano, feito pelo Dr. Marcelo Piscinin. Estava pronto já esse estudo, né? Para transformar em autarquia naquela época, né? Certo? Para acabar essa história que dá prejuízo, né? Certo? E só que na época nós tínhamos muitos funcionários na Codesan e o nível de salário do pessoal da Codesan era muito acima do salário da prefeitura, tá certo? Então não tinha como transformar em autarquia e assumir todos aqueles funcionários. Hoje ela tem bem menos funcionários, a folha de pagamento é menor, os cargos de alta remuneração foram eliminados, e os que não foram eliminados serão eliminados da transformação em autarquia, tá certo? Para trazer uma equivalência com os funcionários das secretarias da prefeitura hoje, né? Agora está se revendo esse estudo de acordo com as leis atuais, que muitas leis mudaram, né? Tá? O doutor Marcelo, inclusive, recentemente esteve lá, oferecendo ajuda à procuradora, que ele está bem ao par do assunto, né? E dando sugestões de como fazer, que ele estudou bastante o assunto. Estamos nos espelhando em outras cidades que recentemente também transformaram a economia mista em autarquia, algumas até de Santa Catarina, e o projeto está pronto, tá? Falta agora algumas correções. Sendo encaminhado para a Câmara o projeto básico, os seus anexos, a partir de que seja aprovado, aí nós temos até junho para transformar em autarquia. Deve ir para a Câmara para daqui 2, 3 sessões? Se não, na próxima, para outra sessão. É claro, deve permanecer lá uns 15 dias para estudos, provavelmente, né? Certo? Mas como é basicamente técnico, né, jurídico, o texto, né? Certo? Não tem muita coisa a ser mudado, né? Nesse projeto já se prevê, inclusive, os cargos, né, e os níveis de salário, né? Que nós estamos colocando o nível de salário equivalente ao da prefeitura, tá? Então, seria equivalente aos níveis de secretários e diretores da prefeitura, nos mesmos níveis. Então, não vai ter muito o que se discutir, tá? Esse assunto mesmo, prefeito, agora o projeto indo para votação na Câmara, tivemos também na última terça-feira, após a entrevista, alguns vereadores, a gente percebeu, acabaram ficando sentido com alguma das falas do senhor durante a entrevista coletiva. O senhor acredita que isso pode atrapalhar a questão da aprovação desse projeto?
Não, de forma alguma, porque os vereadores, assim como o prefeito, eles têm que agir do ponto de vista do que é melhor técnica e administrativamente, né? Se eles agirem tecnicamente e administrativamente de forma mais correta, não tem problema, entendeu? Agora, se for fazer uma discussão política, que não é o caso em tela, tá certo? Então, lógico, vai criar problema. Mas nós nunca prezamos a nossa administração pela política. Nós sempre fizemos a administração do ponto de vista técnico-administrativo, tá certo? Nós nunca fizemos para agradar as pessoas, e sim para agradar a cidade como um todo. Nunca se fez nada para agradar um vereador. Sempre se fez para agradar a cidade. E os vereadores têm que decidir o que é melhor, tá? Dentro da legislação atual, o que eles vão preferir? Eles vão preferir criar uma autarquia dentro das regras, como tem que ser feito atualmente, ou extinguir a Codesan, tá certo? Da forma como ela funciona hoje, ela é inviável e foi decidido. Ou transforma em autarquia, ou fecha, tá certo? Então, essa decisão é uma decisão técnica, administrativa e política. Politicamente, eles vão querer criar uma autarquia ou fechar a Codesan? Não, nós queremos criar uma autarquia. Então, tudo bem. Então, ver a lei que foi mandada e ver se pode lapidar um pouco essa lei, né? Isso, sim, eles podem fazer, tá? A questão política mesmo são 220 famílias, mais ou menos, né? Mas eu não vejo dessa forma, né? Porque nós procuramos, né, dentro desses 5 anos, né, certo? Corrigir a Codesan para que ela continuasse existindo e mantendo o máximo de emprego possível. Tá? Perdemos a limpeza pública, que não foi por outros problemas do Tribunal de Contas, e a maioria foi empregada na Leme Rover. Claro, trabalha com menos gente, porque trabalha 8 horas. A Codesan trabalhava por 6 horas, esse pessoal, que é o que gerava o prejuízo. Né? Certo? Mas nós não podemos pressionar os vereadores, né, que tem que ser autarquia, senão vai gerar desemprego. Né? Aí seria pressionar os vereadores. Eu não vejo por esse lado. Né? Eu vejo do ponto de vista administrativo e técnico, o que é melhor. Administrativo e tecnicamente é melhor você criar uma autarquia e manter a mão de obra qualificada que nós temos lá hoje bem treinada e já selecionada ao longo desses 5 anos. Né? Se você extinguir e criar for contratar todo esse pessoal na Secretaria de Obras, serão novos concursos, nova seleção, e você não consegue, num concurso, selecionar 200 funcionários para começar a funcionar depois de 30 dias com qualidade. Vai ter que depurar ao longo dos anos. E lembrar que serão funcionários públicos concursados, né? Então, é uma estabilidade. Então, eu acho que é importante aproveitar a experiência desses 30 anos de Codesan, desses funcionários que lá estão e já foram selecionados e depurados ao longo do tempo, que estão produzindo hoje em dia, tá certo? Codesan deu prejuízo vários anos, mudou a forma de dar prejuízo. Antes ela dava prejuízo não financeiro, dava prejuízo porque não produzia. Hoje, se ela dá prejuízo, aliás, esse ano não deu, né? Mas ela dava prejuízo produzindo. É uma grande diferença. Quando você produz, isso não é prejuízo. O problema é você gastar o dinheiro e não produzir. Se nós tivermos uma escola em que nós gastamos 26% do orçamento público em escola e a qualidade de ensino ruim, isso é prejuízo. Mas no financeiro não vai aparecer. Se nós gastarmos 29% na saúde e um posto de saúde que não funciona, isso é prejuízo. Mas financeiro não vai aparecer. Só que nós tínhamos em Santa Cruz uma saúde que não funcionava e gastava o dinheiro. Era prejuízo, mas ninguém percebe que é prejuízo. A Codesan não dava prejuízo no papel, mas dava prejuízo, porque ela gastava o dinheiro e não fazia estrada, e não tampava buraco, e não fazia recap, e não limpava a rua, e não construía obras. Então, ela dava prejuízo. Hoje ela não dá prejuízo, porque hoje ela produz, assim como a saúde e a educação. Prefeito, a respeito essa questão mesmo dos funcionários, a partir por exemplo, da nova contratação de funcionários através da autarquia, passaria a ser feito tudo através de concurso público? Hoje já é, né? A Codesan, quando contrata, ela contrata por concurso público, por isso que eles têm estabilidade, né?
você tem processo seletivo na Codesan para os temporários. Então, você está construindo casas. Então, você contrata servente, pintor, eletricista, pedreiro, por processo seletivo, aí é temporário, no máximo 6 meses, 1 ano, se eu não me engano. Né? Como autarquia, não vai existir mais os temporários. Tá certo? São todos efetivos. Tá? Agora, pela nova lei da terceirização de mão de obra, que é federal, hoje você pode terceirizar até a finalidade específica da empresa, né? Então, provavelmente, como ela não vai poder contratar temporário, ela vai ter que trabalhar também com mão de obra de empresas terceirizadas para os serviços temporários. Vai construir mais uma escola. Ela não vai poder contratar pedreiro, eletricista, encanador, porque se ela contratar, depois não pode demitir mais. E não vai ter escola para construir todo ano. Então, nesses casos, ela pode fazer a obra e terceirizar a mão de obra. Ela contrata a mão de obra, faz a obra, depois rompe o contrato. Né? Tá? Agora, os que já estão, continuariam. 11 horas mais 29 minutos no Jornal da Antena A desta quarta-feira, recebendo o prefeito municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, Dr. Tacílio Passes. Prefeito, outro assunto também a respeito do transporte coletivo de Santa Cruz do Rio Pardo. Teríamos há cerca de 2 semanas atrás a questão da licitação para uma nova empresa para atuar em Santa Cruz do Rio Pardo. Mas a gente teve informação também, através do próprio Diário Oficial mesmo, comunicando a interrupção dessa licitação por causa do Tribunal de Contas. A empresa caçula acabou requerendo algumas informações, disse que não tinham essas informações, e o desembargador suspendeu até que seja julgado pela corte. Gostaria de saber a respeito desse assunto. Houve essa falta mesmo de documentação, doutor? Não, na realidade é o seguinte, você fazer uma licitação de transporte, né, seja urbano ou interurbano, ele é muito complexo e muito difícil. Você vê que a cidade de São Paulo, né, certo, ficou mais de 10 anos sem um novo contrato, né, porque não se consegue fazer a licitação, tá certo? E ela é muito difícil realmente quando as empresas começam a fazer recursos, tá? Então, essa empresa, que inclusive ela foi multada em Assis em 9 milhões de reais nesses dias, né, certo? Quer dizer, não é boa vida. Teve o serviço interrompido também. Teve uma multa de 9 milhões de reais, né? Ela entrou realmente com essas impugnações, tá certo? E o tribunal saiu decisão hoje, né? O Tribunal de Contas realmente acatou. Então tem que mudar o projeto, os levantamentos, de acordo com novas regras, inclusive do IPT e tudo mais, tá certo? Tá? Então, hoje, pela manhã, discutimos esse assunto. Então, vai ser feito novamente todo o reestudo, reescalonamento, percentual de idosos, percentual de estudantes, né? Que é uma coisa quase que impossível você calcular. Por que eles colocam isso? Se nós colocamos no projeto que vai transportar X idosos, em percentual de passageiros, né? E depois isso configura-se a mais, ela vai pedir o quê? Subsídio das passagens. A prefeitura pagar subsídio, tá certo? Se você coloca que vai ter tanto passe escolar com desconto, e depois se configura a mais, ela vai pedir que a prefeitura pague as diferenças e subsídio. Tá? Então, são interesses financeiros. Né? Tudo bem, vê o deles, a prefeitura vê o lado da prefeitura. Nós vamos refazer todos os editais, vai ser prorrogado por mais 6 meses, emergencialmente, com a empresa que aí está, tá certo? Vence agora dia 13, tá? Se não tivesse tido impugnação, já teria tido a licitação e nova empresa contratada. Tá? Não houve a licitação, nem vai haver tão cedo. Tá? Então, se vai prorrogar por mais 6 meses com essa empresa, se adaptar os editais para que, de acordo com a lei. Provavelmente, quando se marcar nova licitação, vai ter nova impugnação, talvez da mesma ou outra, até que chegar a um limite que não vai ter mais impugnação, vai se conseguir fazer licitação. Eu calculo isso aí em alguns anos, né? Certo? Se eu conheço bem, né, esses empresários, né, certo? Eles vão sempre achar um motivo. Você acredita que essa impugnação pode ter ocorrido pelo fato da passagem continuar em R$ 2,90? Então, ela vai continuar em R$ 2,90,
tá certo? É lógico, agora você tem que fazer uma prorrogação emergencial mais 6 meses, tem o NPC do período que passou, provavelmente vai se calcular um reajuste para fazer o emergencial por mais 6 meses, tá? Isso é normal, tá? Então já vai subir. Deve subir a partir do dia 14, por aí? O 2,90 é quando se calculou lá no início, quando se montou os editais. Já se passou mais de um ano, entendeu? Então, já não é 2,90 mais, tá? Então, provavelmente vai se renovar, prorrogar por mais 6 meses, tá certo? Com o reajuste, né? Não sei juridicamente. Conversei hoje pela manhã também sobre esse assunto, né? Com a procuradora, com o secretário de Assuntos Jurídicos, com o Fernando, que é aqui, que cuida do transporte coletivo, para ver como que se faria para se fazer a prorrogação mais 6 meses. Vai ficar se prorrogando um bom período até se resolver tudo isso. Para parar, o transporte não para, que a empresa que está aí não tem interesse em parar, tá certo? Ela já teve problemas em outros lugares, mas aqui ela não tem interesse em parar, ela vai continuar, creio eu. Esse assunto mesmo, até o senhor tocou no assunto de Assis, por exemplo, lá a própria prefeitura interrompeu o contrato com a empresa e colocou um contrato emergencial até que resolva a situação, subsidiando o transporte todas as linhas, é claro, com linhas opcionais, não como estava no cronograma inicial, mas com menos linha, percorrendo por mais bairros. Isso não tem possibilidade de acontecer em Santa Cruz. Uma coisa emergencial, ela tem uma outra empresa, ela contratou uma outra empresa emergencialmente, tá certo? Não é o caso de Santa Cruz, né? Certo? A renovação emergencial ela tem que ser feita com a empresa que está prestando o serviço, né? A empresa que está prestando o serviço não foi denunciada para ser retirada, como é o caso de Assis, né? A empresa aqui presta o serviço corretamente, tá? Não da forma que nós queríamos, por isso queremos uma nova licitação. Hoje tem 2 linhas, no novo projeto são 3 linhas. Tem um terminal de integração, tem sanitários, tem limpeza, tem conservação. Isso no novo projeto, né? Tá certo? Que está sendo contestado, tá? Agora, ela cumpre as regras da licitação que ela participou há 10 anos atrás. Isso ela está cumprindo. Então, não tem porquê e nem como retirá-la, né? Ela continua enquanto está sendo renovada emergencialmente. Isso interrompe o projeto inicial da Prefeitura de Santa Cruz de fazer uma revitalização aqui Sim, no terminal rodoviário. Mas vai ser feito ainda, né? Certo? Vai chegar um momento, né, que vai ser feito. Ou isso, ou a reforma total do terminal. Tá certo? Nós temos um projeto de reforma total que está pronto, né? Certo? Nós interrompemos por causa dessa história do circular, tá? Agora, tudo vai depender dos pareceres do Tribunal de Contas, né? E depois, também, quando o Tribunal de Contas aprovar tudo, ainda vão entrar na Justiça ainda, né? Pegando uma liminar, alguma coisa. Faz parte do modus operandi, né? Como se diz, né? Certo? Das empresas de transporte coletivo. Então, estão na deles, né? Certo? Eles vivem disso, entendeu? Eles têm que ter o máximo aí de proteção possível e vão continuar perseguindo essa proteção, tá certo? Tá? O principal é número de idosos e o número de passe escolar com desconto, né? Tá certo? E também, quando você coloca a oferta, né, você vai ter a expectativa de tantos passageiros, né, mês, né? E você fixa um preço baseado nisso, né? Se não atingir, aí ela vai querer subsídio, vai querer aumentar o preço da passagem, né? Certo? Por isso que eles ficam lutando por isso, né? E é claro, nós estimamos o nosso projeto, né? Idosos a mais, passes a mais e passageiros a menos, né? Para que a prefeitura não tenha prejuízo no futuro. Nós sempre vamos tentar, na licitação, colocar o menor número de passageiros e o máximo de idosos, o máximo de estudantes. E eles vão querer colocar o maior número de passageiros e o menor número de idosos e estudantes. Certo? Interesses contrários, né? Certo? Agora, nós temos que defender os interesses financeiros da população, tá? E do município como um todo. Então, isso vai estar, essas discussões, mas vai se chegar, com certeza, no final, a um bom resultado. Como chegando em várias contendas que tivemos com empresas, né? Sempre no final, o município saiu ganhando. A respeito mesmo dessa licitação, não tivemos, né, durante esse processo, tivemos interesse de outra empresa, além dessa empresa que está atualmente, prefeito? Na última agora teria, né? Teve uma que não teve, né? Certo? E se tivesse aparecido alguma, né? Certo?
não teria tido recurso ainda naquela época, né? Certo? Mas não teve interessados. Para essa última, já havia os interessados que vieram fazer vistoria, inclusive, tá certo? E não entraram com nenhum recurso para modificação. Tá? Talvez por isso essa empresa tenha entrado com esse recurso, né? Porque sabia que tinha outros interessados. Tá? Mas soluções existem, certo? E emergencialmente nós podemos prorrogar o contrato quantas vezes for necessário, desde que estejamos tomando as providências jurídicas, que é fazer os novos estudos, contratar o pessoal para fazer esses estudos, que não é fácil, né? Tá? E dar andamento dos novos editais. Isso vai ser feito, o transporte não vai ser interrompido, com certeza. Como o senhor disse, mesmo a partir do dia 13, né? Teríamos essa situação. Daí tem um tempo ainda para que suba a passagem, alguma coisa assim? Não, isso agora no contrato, nessa semana, né, na prorrogação do contrato, é que vai se ver. Mas o subir é a inflação do período, não é nada excepcional, né? Certo? Isso anual, 3%, 2% e alguma coisa. Deve dar 5% mais ou menos, né? Provavelmente, né? 11 horas mais 40 minutos no Jornal da Antena A desta quarta-feira, recebendo o prefeito municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, Dr. Otacílio Parracis. Doutor Otacílio, boa tarde, ou bom dia, boa tarde, não sei. Já passou do meio-dia, não, né? 11h40. 11h40. Então, bom dia, prefeito. Um prazer renovado tê-lo aqui da bancada da Antena A para uma conversa sobre nossa cidade, que é uma coisa mais importante da nossa vida aqui na nossa comunidade, é realmente a nossa cidade. E, historicamente, eu poderia dizer ao senhor, pelas minhas pesquisas históricas, que o senhor está ali na galeria dos melhores prefeitos da cidade no que diz respeito à administração da cidade, essa visão global da cidade, de todos os seus problemas, não obstante toda a dificuldade jurídica, administrativa, ao crescimento da cidade e, consequentemente, da complexidade dos problemas da cidade. Eu vivenciei um pouco da vida pública nos tempos do Onofre Rosa de Oliveira, quando Santa Cruz do Rio Pardo era uma cidade relativamente simples, né? Não tínhamos a lei da responsabilidade fiscal, não tínhamos essa complexidade jurídica que cerca hoje o prefeito, que limita muito a ação do prefeito. As condições econômicas eram duras naquela época, o senhor se lembra disso, mas também hoje continuam complexas e dificuldade financeira, falta de ajuda do governo federal, do governo estadual, sobretudo com relação à saúde, à educação, e a toda essa complexidade administrativa. Eu gostaria de saber do senhor, prefeito, a respeito das perspectivas agora, né? A gente falou da Codesan, esse assunto é um assunto que está aí na mesa do jurídico ainda, né? Precisa de muita discussão, precisa de muita opinião dos prezados vereadores, né? Mas é uma coisa que deve acontecer em breve, se Deus quiser. Mas eu gostaria de saber, como cidadão, o que ainda a sua administração pretende realizar por Santa Cruz do Rio Pardo. Nós temos aí as perspectivas, a gente está vendo na Avenida Tiradentes, por exemplo, um canteiro de obras para a instalação de uma nova iluminação pública. Gostaria de saber do senhor a respeito da processo educacional, da universidade virtual, se já está rolando, já está acontecendo, das obras de asfalto, se ainda faltam ruas para serem asfaltadas, enfim, dos reclamos gerais da população, que o senhor tem mais conhecimento do que eu. Gostaria que o senhor abordasse esses temas assim de modo geral, né? Quais as perspectivas que estão sobre a sua mesa para a realização neste ano, no próximo ano, até o término da sua gestão. Magali, é só um programa hoje, hein? É um programa, mas... voltar toda semana mas eu falei que em termos gerais, né? Magali, e nós temos projetos, é claro, né? E a Universidade Virtual, a nossa sala já está montada,
terminou de montar as bancadas ontem, nós compramos bancadas novas, né, para 50 bancadas, para computadores, já dá até para tirar fotografia hoje, né, certo? É uma das poucas, né, dessas novas universidades virtuais que já está com a sala totalmente pronta, equipada. A coordenadora da sala de ensino já foi nomeada, inclusive. Comprado com recursos próprios? Sim, os 55, lá são 50, né? Que nós, por coincidência, né, nós tínhamos adquirido 55 computadores novos para outros setores da prefeitura, né, para substituir os usados, né, certo? Então, por coincidência, tínhamos comprados, então está lá tudo novo, certo? Última geração, novinho. As bancadas que mandamos fazer, contratamos a marcenaria para fazer, está tudo pronto, montado também. Terminou de montar ontem as bancadas, né? E agora estou abrindo uma outra licitação para comprar mais 50 computadores, né? Porque as secretarias que tinham comprado esses ficaram sem, entendeu? Então, nós estamos comprando mais 50 computadores novos, abrimos uma nova licitação, tá? Para repor para as secretarias, não vão ficar sem os computadores. Está tudo pronto, a turma formada, né, para a Universidade Virtual. Conseguiram formar as turmas? O resultado do concurso não saiu ainda, mas as nossas turmas vão se formar. A notícia que nós temos é o seguinte: os municípios que no vestibular não formou turma já foram comunicados, né, pela Secretaria de Desenvolvimento que não deu turma. Como não recebemos nenhum comunicado, bom sinal, nós entendemos que deve ter formado as turmas todas, né, nos 4 níveis, tá certo? Então deve começar a funcionar na época correta, né? Está tudo preparado. Inclusive outras cidades, né, estão interessadas em visitar a nossa sala, como é que nós montamos, né? Certo? Mas nós tivemos um pouquinho de sorte e nos antecipamos, então vai dar tudo certinho, né? Em relação à iluminação pública, né, nós tivemos a opção no início da administração, como a cidade estava às escuras realmente, né, era uma escuridão total em todos os cantos, e o LED era muito caro na época, em fazer um projeto em vapor de sódio, né? Então foi tirado o vapor de mercúrio, já estava em desuso, não clareia nada e estava proibido. Fizemos vapor de sódio a cidade inteira, com um custo razoável, a cidade está às claras, não tem urgência em trocar por LED. Então, é uma opção de transformar por LED, mas em termos de... Como agora nós temos também interesse turístico, né? Uma cidade mais bem iluminada, mas também mais bonita e mais econômica, tá? Por isso nós estamos fazendo as avenidas. Tiradentes e a Travessa já em obras, né? Já está contratado para trocar toda a iluminação da praça da prefeitura, do antigo jardim, né? Certo? Já está contratada. Nós estamos com o projeto pronto já para contratar a empresa também para fazer toda a Praça São Sebastião e Carlos Queiroz, toda em LED, uma iluminação mais bonita, mais clara, melhorar a segurança, aquela bagunça que existe certas horas da noite, né? O projeto para LED também da Clementino Gonçalves, na parte não iluminada, tá certo? Lá do Jardim Miriam até a estrada, né? Também. O mesmo sistema de postes, né? Alto, bem iluminado e uma coisa bonita. Sim. Certo? E depois vamos fazer o projeto da Ariosto Moura César e Rosa Pereira Nantes, né? Que são 2 quilômetros, né? Vai ser a parte mais cara. Talvez ainda não faça nem LED. Se aproveite alguma luminária de outro local. E lá não tem nem baixa tensão, né? Por que não põe iluminação? Porque lá não tem poste e não tem nem rede pública de iluminação, né? É uma vida sem iluminação. Tá? Então, uma coisa muito cara. Mas está dentro dos projetos nossos de futuro de iluminação da cidade. E também acesso ao distrito industrial, né? Na parte de recap, já contratamos a empresa para fazer... Ia começar hoje, não sei se começou, ali na Vila Fabiano, né? Contratamos mais 1 milhão de recap. Mas nós temos uma ata de preço de 4 milhões de reais, com recurso próprio, né? Nós vamos fazer. Então, nesse ano, se der tempo da empresa fazer, deve fazer todo o recap que está faltando na cidade. Algum plano lá para a Avenida Jesus Gonçalves, ali a saída? Não, o plano é um pouco mais complexo, né? Por quê? Quando você sobe à esquerda, não tem calçada, aquelas árvores grandes, né? Ali tem um novo loteamento do Begueto, né? Tá? Em que no projeto para aprovação eu solicitei e eles concordaram, né, em doar uma beira do terreno para a prefeitura, então tem um recuo de 6 metros, né? Então é 2 metros deles, mais 4 para a prefeitura,
para que nós possamos, naquele trecho, alargar a avenida. De fato, ali é bem irregular, né, doutor? Entendeu? Alargar a avenida. Pena, né? Porque lá no Jardim do Itaipu já é larga a calçada, daria para alargar a avenida também. Mas aquele loteamento ali no Novo Horizonte, se eu não me engano, que é do Begueto também, né? Entendeu? Na administração da Maura, eles aprovaram com a calçada estreita. Então, bloqueou você fazer uma avenida. Mas, primeiro, na parte de baixo, nós vamos fazer o largamento. Por que não vamos fazer agora? Você viu o estrago que teve com a chuva lá, aquelas galerias feitas lá de metal, né? Certo? Muito bem feita na época, mas tem uma durabilidade. Né? Certo? E ali foi um estrago. Né? E é caro fazer isso. Fizemos uma parte já para cima já o ano passado. Lá onde tem aquelas que não tem calçada, é daqueles tubos. Ali tem que ser trocado também. E colocado mais na lateral, a nova galeria, né? Então não é simplesmente chegar lá e fazer calçada. Não faz calçada. Tem que arrancar todas as árvores, alargar a rua, trocar a galeria, tá? Então, vai ficar daquele jeito até que nós possamos fazer o projeto completo. Eu espero, até o final da minha administração, conseguir fazer isso, né? Tá? Não demos início ainda por quê também? Porque a loteadora ainda não aprovou o loteamento de forma definitiva. Quando ela aprovar de forma definitiva, tá? Aí já vai traçar onde vai ficar e nós vamos fazer um alargamento, né? Com 2 pistas e calçadas. Está dentro dos projetos, vai ser feito, certo? Vamos ver se eu consigo fazer nos 3 anos. Aí. Não depende só de dinheiro, né? Depende também de outras circunstâncias. Né? 11h50 no Jornal da Antena desta quarta-feira. Prefeito, a respeito do imposto sobre serviço de qualquer natureza. Santa Cruz do Rio Pardo sempre recebe a maior montante dessa verba que vem oriunda aí das praças de pedágio aqui da nossa região. 2017, contando o pedágio o trecho da Castelo Branco e também das rodovias aqui do sistema Raposo Tavares, Santa Cruz do Rio Pardo recebeu mais de R$2.700.000. Onde são investidos? É um dinheiro que não vem carimbado, né? Pode investir... O ISS, não importa se é do pedágio ou se é do qualquer produtor de Santa Cruz, né? Qualquer prestador de serviço, seja médico, dentista, pipoqueiro, qualquer um, entendeu? Ele entra no caixa único da prefeitura. Ele vai 25% para a educação, ele vai 15% para a saúde. Só que gastamos quase 30% em saúde, né? Tá? Ele entra no caixa global, no orçamento global. Ele não tem destinação certa ao ISS, tá certo? Assim como o IPTU, o ITBI, certo? O repasse federal do FPM, o repasse do ICM estadual, o dinheiro é um só, né? O IPVA. Dinheiro que é carimbado são apenas as emendas parlamentares, tá certo? Os projetos específicos federal e estadual, tá? E a iluminação pública é carimbado, é só para a iluminação pública. As multas de trânsito, que só pode ser aplicado em trânsito. O demais dinheiro entra no caixa normal. Não tem separação. Santa Cruz recebe mais do que Ourinhos em ISS do pedágio, não porque a praça de pedágio fica em Santa Cruz, porque a área que passa é por quilômetro, né? Quanto mais quilômetros de rodovia você tem pedagiada, mais ISS vem. É proporcional, é dividido entre todos. Tá certo? Que são atingidos pela estrada. Santa Cruz são 2 rodovias, né? Castelo Branco, aliás, são 3, né? Tem a Comandante Cabral Renault e tem o trecho da Ancoalhato também, por né? exemplo, quando se coloca um pedágio, né? Certo? A mais, né? Lá na direção de Bauru, porque duplicou mais um trecho, né? Aumenta o ISS de Santa Cruz. Entendeu? Porque hoje o pedágio arrecadado nessas praças divide, inclusive, com aqueles municípios de lá. Tá? Quando se autoriza mais um pedágio para lá, porque a CART fez a parte deles, né? Certo? Então aumenta o pedágio de todos. Tudo é no mesmo caixa, tudo é dividido. Um novo pedágio feito lá perto do Mato Grosso, na mesma rodovia. Ele vai repercutir para todos, é dividido para todos. Né? Tudo que se arrecada na rodovia se divide proporcional aos quilômetros que cada município tem daquela rodovia. Tá? Eu não sei se arrecadou tanto assim,
mas o ano passado houve uma queda de arrecadação em relação a 2016, né? Que caiu em relação a 2015. Né? Uma rodovia caiu, né? Que é a Castelo Branco, e a daqui da CART aumentou. Certo? O movimento da Castelo Branco diminuiu e o movimento da CART aumentou. Essa informação vem do Diário Oficial de Santa Cruz. Exato. Não, é publicado, né? Certo? Não tô... 11h53 no Jornal da Antena A desta quarta-feira. Recebo aqui na bancada hoje também a jornalista Cibele Martins. Bom dia, Cibele. Bom dia, Silas. Bom dia a todos que nos acompanham. Nosso convidado, o prefeito. Prefeito, nos últimos dias se falou muito da questão do social por conta do samaritano, né, a comunidade. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho dessas medidas que tiveram que ser adotadas, as judiciais, e o que isso causou ao seu governo. Você acha que não abalou em nada? Porque muitos citam que no social não há um olhar, enfim. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, e já fazendo uma outra que eu saí ali, o Janos me falou que tem uma ouvinte perguntando, eu não sei se o senhor vai poder me responder isso. Ela diz que tem aqueles aviões que fazem a pulverização de canavial lá em Caporanga. Tá indo muito veneno para a população, e ela está perguntando como que fica a saúde da população, se tem algo que possa ser feito pelo poder público em relação a isso. Olha, isso aí eu vou ter que ver com o meu secretário de Meio Ambiente e da Agricultura no que pode se intervir, que a Prefeitura não tem jurisdição sobre isso, né? Tá certo? Mas vou ver o que pode ser feito, né? Em relação à questão social, nós investimos sim e bastante em questão social, certo? Só que nós investimos da forma correta, com amparo legal, dentro do que pode ser feito. Ninguém pode ser obrigado a fazer uma coisa que não quer, certo? Em relação ao samaritano, foi colocado muito de forma política a questão, né? De repente foi lá e fechou. Primeiro que isso é mentira, né? O samaritano existe com outro nome desde 2013, lá em Sodré, tá certo? O vice-presidente do samaritano, né, que é o que coordena o samaritano, foi voluntário lá em Sodré, quando teve a reabertura, que fechou, depois reabriu, né? Depois ele criou a própria instituição, né, que ele não é presidente, não sei porquê, coloca uma outra pessoa como presidente, mas ele fala como se ele fosse, né, certo? E se colocou muito, né, até na reunião na Câmara, a pessoa foi lá na tribuna, prefeito, de repente o senhor vai e fecha. Primeiro, não é ordem do prefeito fechar, né? Você tem órgãos competentes para isso, você tem vigilância sanitária, você tem fiscalização, você tem a promotoria que está ao par disso desde 2013, esse processo é demorado e longo, né, vem de bastante tempo. Tem documento assinado pelo samaritano em 2015, 2 anos atrás, mais de 2 anos, pedindo 60 dias para se adequar à legislação. Tá? Em 2015 ele pediu 60 dias para se adequar à legislação, para ver o que ele ia fazer, o que ia funcionar. Não fez nada. Entendeu? Tentou enfrentar a justiça e fazer na marra. Isso não adianta. Muitas vezes se critica um político, né, por querer fazer na marra, né? Certo? Vão ser contra a Lava Jato, não vai prender não, né? O povo não deixa. Aí é correto? Não é correto. A lei é lei, vale para todos. E da mesma forma, no caso samaritano, ele não pode fazer na marra, ele não pode fazer do jeito dele. Ele tem que fazer de acordo com a lei e com as aprovações necessárias. Primeiro, você determina o que você vai fazer. Quando você vai construir uma casa, você compra tijolo, tinta, ferro, cimento, sem fazer o projeto da casa? Você faz o projeto da casa primeiro. Ali se fez ao contrário. Primeiro se arrebanhou todas as pessoas carentes, necessitadas, coitados, que não foram nem acolhidos. Foram subjugados para que fossem para lá, porque não tinham para onde ir. Depois se vai fazer o projeto do que vai fazer. Depois se vai atrás de recursos, de comida, de médico, de profissionais, e legalizar. Se fez ao contrário. Agora, não foi de repente. Teve 4 anos para se fazer correto. Aí chegou um momento que esse processo aberto pela Procuradoria, não foi pela Prefeitura, tá, culminou com a determinação que fosse fechado. E foi fechado. Entendeu? E foi fechado para o bem daquelas pessoas que lá estão. Porque quando você aloja um alcoólatra, não é para que ele fique a vida toda ali. Não
é uma comunidade para sempre. Você alojou um alcoólatra, a pessoa se recuperou, ela tem que ser reintegrada à família. Não vai ficar para sempre. Esse tipo de instituição asilar, tipo Barbacena, do passado, em que as pessoas iam para Barbacena, em Minas, e ficavam lá até morrer, como loucas, né? Vocês viram em filmes isso aí, filmes documentários realistas, né? Foi proibida. Se um alcoólatra, por exemplo, que foi para lá, se recuperou, e depois não foi devolvido à casa dele. Não se procurou a família para se reintegrar na família e socialmente e arrumar um trabalho. Ele ficou lá trabalhando lá dentro como voluntário. Como se ele quisesse fazer isso. Ficar morando lá a troco de comida e cuidando dos outros. Ninguém deu opção para ele voltar para casa. Você levar um idoso, doente, e deixar na cama, e não levar mais para o posto de saúde, não levar mais para curativo, para fazer nada, não é cuidar do idoso. Isso é matar o idoso. Isso ocorreu lá. A pessoa ir lá, ficar com sonda vesical, 8 meses ou mais, sem trocar a sonda, sem nunca voltar no posto de saúde ou na Santa Casa, sendo que a prefeitura dá ambulância de graça, médico de graça, e remédio de graça e curativo de graça para todos, sem exceção. E a pessoa ficou lá até infeccionar e morrer. Acolheu um idoso que operou o fêmur. Quando voltou a última vez na Santa Casa? Só para tirar os pontos. E depois? Nunca mais. Para reavaliar, fazer raio-x, fazer fisioterapia. Vai falar, a prefeitura não leva. A prefeitura leva todos. É só agendar ambulância de graça, remédio de graça, curativo de graça. E tem, inclusive, visita domiciliar, atendimento de médico e profissionais na casa de graça. Não foi utilizado. Então, essa história de que você alberga as pessoas, ela sai do vício e vai ficar uma comunidade para sempre, isso não existe. Se a pessoa é de Barbacena, que eu usei Barbacena por causa do hospital, né, psicopatas que tinha lá, milhares de pessoas que ficavam até morrer, né, e ela veio para cá e se recuperou, ela tem que recuperar o elo familiar. Ela não tem que ficar nessa instituição para sempre. Não, mas ela vai arrumar um emprego na cidade e vai alugar uma casa. E o elo familiar dessa pessoa que vai garantir com que ela se mantenha fora do vício. Não vai fazer isso? Isso é errado. A prefeitura, quando intervém, é dessa forma. Quando a prefeitura arruma vaga para alguém em uma instituição, ela não resolveu o problema porque arrumou vaga. Ela está em contato com a instituição e com a pessoa, e quando sair, a prefeitura vai tentar fazer integração com a família e com a sociedade dessa pessoa. Porque senão você vai colocar lá 50 pessoas, vai ficar com as mesmas 50 a vida toda. Ela quis ficar com um voluntário para trabalhar. Você trabalha escravo. A pessoa não quis ficar. Não quis porque não tinha para onde ir e não se procurou, durante o período que a pessoa ficou lá, a família dessa pessoa para resolver e devolver essa pessoa à sociedade e ao vínculo familiar, a seus filhos, seus irmãos, seus pais. Dizer que fechou e botou as pessoas na rua, não. Foram anos de aviso e orientação. Tanto é que essa mesma pessoa que administra hoje, em vários momentos no passado, elogiou a prefeitura e a saúde pela assistência que dava a ele quando precisava, de remédio, de curativo, de exames, de transporte. Inclusive, demos até ônibus para transportar o pessoal que está lá na Fazenda Caetê, no Caetê. Até ônibus para transporte a reuniões fora de Santa Cruz. Mesmo não sendo legalizado, porque se esperava que se legalizasse e organizasse, né? É que eu disse a ele por telefone um mês atrás. Talvez seja a oportunidade de você fazer a coisa correta agora. Legalizar uma instituição, ver o que você pretende fazer. Você vai cuidar de idoso, de casais, de drogados, de adolescentes?
Porque tudo isso existia lá. Isso não existe uma instituição que faça isso. Tá? Então, ele vai ter que determinar. Eu quero ser um albergue para tal tipo de coisa. Tudo bem. Mas se é um albergue, vou recolher andarilho. Não é recolher andarilho para que ele fique eternamente albergado. É para devolvê-lo depois à sociedade e ao seio da família. Isso seria o que acontece naquele centro POPs, né, prefeito? Que tem em algumas cidades, não sei se tem que ser maior a cidade para ter. Marília, por exemplo, tem esse centro POP. Esse tipo de coisa. Mais ou menos. Aqui isso é feito através do CREAS, né? Através do CREAS, não tem um local. Através do CREAS, você procura fazer esse tipo de atividade, né? Que é esse pessoal dependente de álcool, de drogas, né? Certo? O importante do dependente de álcool e drogas não é simplesmente colocar ele num local e falar que você não vai beber, certo? Recentemente conversei com uma pessoa que esteve lá e está bebendo de novo, certo? Mas ela me disse que ela bebia antes de sair de lá. Já estava bebendo lá, certo? E ela resolveu sair. E já estava bebendo. Ah, não, agora está na rua, está bebendo. Já estava bebendo. Essa pessoa sarou, ficou recuperada, mas se não, ela ficou sem objetivo na vida. Não se fez a integração de volta com essa pessoa que perdeu os laços, perdeu os vínculos com a família. Tem que ser reintegrada a família. É como você prender uma pessoa com um educativo, né? Certo? Traficou, o moleque lá fez tráfico. E essa pessoa, durante um ano que fica lá, não trabalhar, não fazer nada e nunca receber a visita da família. Depois de um ano, pagou a pena, solta na rua. Vai fazer o quê? A mesma coisa que fazia antes. Por que o sistema penitenciário não funciona? Porque não tem um trabalho de integração do presidiário com a família. É isso. Lógico, saiu de lá e está perdido novamente. Então, esse trabalho, mesmo no caso de instituição asilar do idoso, não é para pôr a pessoa lá no asilo para ficar a vida toda. Nosso serviço social procura entrar em contato com a família e ver se você consegue, com os familiares, condições de cuidar em casa. Se a pessoa tem pai, tem mãe, tem filho, tem irmão, você tem que procurar fazer isso. A não ser nos casos impossíveis. Tem pessoas que são realmente abandonadas pela família. Não é só criança que é abandonada pelos pais, adultos também. No esquema desse, doutor, a gente sabe que uma instituição desse porte, dessa natureza, tratando de seres humanos, de almas, de pessoas, precisa de uma responsabilidade jurídica. Hoje tudo se baseia no jurídico, obviamente, né? Uma assistência médica próxima, uma assistência psicológica, sobretudo psicológica, é o caso, por exemplo, de alcoólatras, de viciados em drogas, né? Não é qualquer um. Eu, por exemplo, seria incapaz de tratar de qualquer assunto dessa natureza, porque não tenho preparação para isso, né? Enfim, há necessidade de médicos, de psicólogos. Então, ele pode estruturar, como ele tem uma intenção boa, né? Certo? De elaborar um projeto, né? Que possa prever tudo isso aí, né? Dentro daquilo que é possível ele fazer. Sim. Entendeu? Ele não pode cuidar, não tem condições de cuidar de idoso, então não vai cuidar de idoso. Idoso vai cuidar do asilo. Ele não tem condições de cuidar de adolescente? Não. Eu vou mexer com o quê? Vou mexer com andarilho. Sim, mas não é possível, doutor, a instituição não tendo possibilidade de manter médico e psicólogo, essa coisa, não poderia fazê-lo por uma parceria com o poder público? Isso existe, claro, né? Certo? Mas por isso que ele tem que ver o que ele pode fazer e o que ele vai regularizar. Tá? Uhum. Qual a finalidade, certo? Sim. Se eu vou montar uma fábrica, vou montar uma fábrica de doce de batata, ou vou montar uma fábrica de doce Desentortar de caju. banana. Eu sei que tem batata em Santa Cruz, caju é no Nordeste. Então, vou montar uma fábrica de doce de batata em Santa Cruz, né? Certo? Então, ele tem que ver o que ele pretende fazer. Certo? E aí sim seguir as normas daquilo e regulamentar. Mas é sempre possível se estudar uma parceria. Isso né? não é difícil de fazer e é possível fazer. As parcerias sempre existem. Tá certo? A prefeitura, até ontem, inclusive, estava comentando com o pessoal que foi lá.
Não vem aqui que a prefeitura vai fazer tal evento. Você dá início, tem iniciativa, monta seu grupo e a prefeitura vai ser sua parceira. Tá certo? A prefeitura não vai montar uma instituição asilar. Vai ser parceira daquele que existe. A prefeitura não vai montar um albergue. Vai ser parceiro daquele que existe. Lógico, para ser parceiro tem que estar tudo de acordo com a lei regulamentado. E isso está, como disse, em discussão aí na Justiça. Tá? Mas eu acho que ele entendeu esse espírito, né? E essa parte de politizar a questão, né? Já está desaparecendo, né? Não é uma questão para ser politizada, é questão para ser tecnicamente resolvida. 12:09 no Jornal da Antena desta quarta-feira, recebendo o prefeito municipal de Santa Cruz do Rio Pardo. Temos diversos assuntos ainda, mas nosso tempo está um pouquinho estourado. Doutor, eu gostaria só para a gente encerrar, no próximo dia 15, haverá a respeito do material das escolas, né, as apostilas. Haverá uma mudança nessa questão das apostilas em Santa Cruz? Não necessariamente, né? É que você tem uma licitação, essa licitação foi feita na época da prefeita Maura, tá certo? E venceu o último ano da licitação, tá certo? Foi renovando, né? E venceu o último ano. Aí se abriu, né, para a nova licitação, teve, como sempre, as tais contestações, né? Tá certo? E vai ser agora definitivo, né? Tem vários pretendentes. Pode ser que o ângulo que está aí no sistema implantado ganhe, pode ser que outro vença. Não vai depender. Todos os projetos foram aprovados. É importante também a gente comentar a respeito de todo esse assunto, que as empresas participantes desse processo também são avaliadas pela prefeitura, tem todo o quesito de avaliação do material que é aplicado também, né? Todos os materiais já foram avaliados, tá? Sistema de pontuação, né? Todos já foram avaliados, né? Todos têm nota, é suficiente, né? E agora vem aí a questão também de preço, né? Tá certo? Agora aí, quem ganhar que vai levar, né? Na época foi o ângulo, poderia ter sido qualquer outro. Positivo, objetivo, coque, qualquer um. Tem centenas no Brasil, tá certo? SESI, né? O SESI não entra em disputa, né? O SESI, eles apresentam o sistema deles, como eles são dispensados de participar da licitação, você pode contratar direto, tá certo? Então, eles entram direto. Eles vieram apresentar o projeto deles para Santa Cruz, para nós, estiveram aí, apresentaram. Nós não gostamos do material dele, vamos deixar claro, tá certo? Porque o material deles exige muito a participação do aluno em casa e do familiar. E na escola pública, certo? Os pais geralmente não têm essa disponibilidade de fazer todas essas coisas em casa para o aluno, tá? Então tem que ser um sistema que você trabalhe mais na escola e menos na casa, certo? Quando a criança chega com muita tarefa para casa, é porque, na minha opinião, a escola não é boa, tá? Mesmo porque, doutor, nem toda criança tem pais em condições de fazer aquilo. Exatamente, muitas. Então é um sistema público, né? Muitas famílias têm dificuldade de seguir o dificuldade de formação, de dificuldade de tempo, tá certo? Dificuldade de tempo, trabalha horas e horas, entendeu? Serviço pesado muitas vezes. Outros não têm formação suficiente, né? Tá? Então nós consideramos um material que exige muito trabalho fora de classe e da família, tá? E que poderia não ser o de acordo, tá? Para quem não tem nenhum sistema, tudo bem. Mas para nós já tínhamos um sistema que funciona, certo? Mudar para o SESI, nós achamos que não seria interessante. E também não é barato. É barato, também nem barato ele é, tá certo? Gira em torno de quanto isso por ano para o município, as apostilas? Geralmente eu sei média. Todas as respostas, essa eu não sei. Gira em torno de milhões? Milhão. O que eu posso falar é o seguinte: quando eu assumi, era sistema ângulo, estava no primeiro ano, passei no segundo. Eu chamei o ângulo, né, na Heitor Abril na época, para renegociação, e eu abaixei 20% o custo, tá certo? Além de não dar o reajuste de 7% do ano, eu ainda abaixei mais 20%. Tá? No segundo ano, além de não dar o reajuste da inflação, tá? Eu exigi que desse também para a escola. No terceiro ano, eu dei o reajuste da inflação
E no 4º ano, eu abaixei mais o preço que eles pagavam ainda. Eles tinham muita gordura por fora, entendeu? E agora, seria o 5º ou 6º ano, se eu não me engano, tá? Está nesse preço que nós viemos abaixando ao longo do tempo, ao invés de subir. Assim como fizemos com monitoramento, fizemos com informatização, fizemos com asfalto e um monte de coisas, né? Tá certo? Limpeza pública, inclusive, né? Certo? Hoje é M-Rover, né? Mas ela custa para a prefeitura mais ou menos 2 milhões a menos por ano do que pagava para a Codesan em 2012. Certo? Se você corrigir o contrato de 2012 da Codesan Limpeza Pública e trouxer para valores de hoje, né? Tá? Nós pagamos para a M-Rover 2 milhões a menos. Tá? Então é por isso que a Codesan não dava prejuízo, né? 14 no Jornal da Antena. Prefeito, muito obrigado pela sua presença conosco no Jornal da Antena desta quarta-feira. Como disse para o senhor, tem vários assuntos. A gente marca uma próxima para a gente continuar. Eu agradeço a disponibilidade. Eu só peço desculpa porque quando eu começo a dar uma resposta, eu explico muito, né? E como eu quero explicar os detalhes, né? Mas é que a população precisa saber. Acaba não dando poucas perguntas, né? Mas tem que explicar para que entendam, né? Tá certo? Isso aqui não é ping-pong, né? Certo? Tem que saber onde a bola está, tá bom? Obrigado aí. 14 no Jornal da Antena desta quarta-feira, com informações de Santa Cruz, Ourinhos também, toda a região. Este é o Jornal da Antena. Na Antena. Daqui a pouco no Jornal da Antena você confere as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz do Rio Pardo. Também no Jornal da Antena desta quarta-feira, alunos do Leônidas do Amaral Vieira foram flagrados com drogas dentro da sala de aula ontem. A gente traz mais informações daqui a pouquinho aqui no Jornal da Antena. Estamos apresentando Jornal Antena. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Opção Toldos, o único da região, especializado em toldos e coberturas em policarbonato. Opção Toldos também trabalha com toldos fixos, toldos cortinas e toldos automáticos. Orçamento sem compromisso. Opção Toldos, charme, beleza, conforto e qualidade. Nossos telefones 3372-7195 ou 99709-9366. Opção Toldos. Nova é demais, mais espaço, mais conforto e muitas promoções. Passe na Edmais e confira. Lojas é Demais. Use o cartão É Demais e parcele tudo em até 10 vezes fixas. Lojas é Demais. Aqui você tem sempre mais. No centro de Santa Cruz. Mais 1 minuto e o portão do Enem fecha. Mais 1 ponto e eu passava na prova. Mais um dia e eu vou ter 18 anos. Mais um gol, meu time seria classificado. Vai ficar sem fazer nada ou vai fazer a diferença? Tudo muda quando a gente participa da mudança. A democracia é feita com a participação de todos. E aí, partiu mudar? Vem ser mais um que faz a diferença. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Estamos apresentando Jornal Antena. Confira agora as últimas notícias. Justiça de São Paulo autoriza o embarque de animais vivos para abate no exterior a partir de qualquer terminal do país. Governo de Minas Gerais confirma 61 mortes por febre amarela no estado. Em relação ao último informe epidemiológico, divulgado no dia 30 de janeiro, foram 25 novos óbitos.
Após o desabamento de parte de um viaduto na região central de Brasília, o governo do Distrito Federal afirma que o local não tinha recebido manutenção. França proíbe o uso de celulares em carros, mesmo parados. Líder do Grupo B do Campeonato Paulista, o São Paulo enfrenta o Bragantino nesta quarta-feira, às 15:10 da noite. Essas são as notícias de agora. Jornal da Antena A. Meio-dia 19 no Jornal da Antena. Agora você confere as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. Tem uma vaga para pintor industrial, acabador de mármore, costureira, mecânico de manutenção industrial, estampador silk, técnico em ar-condicionado e uma vaga para assistente de pesquisa. Lembrando, o posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 11h e das 13 às 16 horas. E as vagas descritas estão sujeitas a alterações ou cancelamento. Jornal Antena A. As inscrições para o ProUni 2018 seguem até a próxima sexta-feira. As inscrições para o ProUni de 2018 começam nesta terça-feira e terminam na sexta. O programa Universidade para Todos dá bolsas parciais de 50% e integrais de 100% em faculdades e universidades particulares em todo o Brasil. Neste ano, são mais de 240 mil vagas oferecidas em quase 3 mil instituições de ensino. Dessas, 113 mil são bolsas integrais e 129 mil são bolsas parciais. O ProUni é destinado a estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas ou em escolas particulares com bolsa integral, para deficientes e para professores da rede pública de ensino. Só têm direito à bolsa as pessoas cuja renda familiar é de no máximo 3 salários mínimos per capita. Para se candidatar, é necessário ter feito o Enem 2017 e ter tirado nota maior que 0 na redação, além de 450 pontos na média das notas. O resultado dos candidatos aprovados vai ser publicado na quarta-feira, dia 14 de fevereiro. Para conferir as vagas disponíveis e se inscrever, basta acessar o site www.mec.gov.br no link do ProUni. E caso tenha alguma dúvida, o telefone é o 0800 61 61 61. Repetindo, 0800 61 61 61. De Brasília, Beatriz Fidelis. Jornal Antena A. Meio-dia e 21 no Jornal da Antena A desta quarta-feira. Simular uma situação em que o motorista está sujeito a experiências de risco ao volante. Esta é a proposta do Rodovirtua, que a Artesp, a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, traz para Santa Cruz do Rio Pardo nesta quarta-feira. Os óculos de realidade virtual permitem aos cidadãos vivenciarem, por meio da tecnologia, a sensação e os perigos em duas situações: dirigir sob efeito de álcool e atravessar em locais não permitidos, fortalecendo a mensagem da segurança para o motorista e também o pedestre. O projeto consiste no uso de óculos de realidade virtual, carregados com vídeos 360 graus, que simulam situações em que o motorista está sujeito a adotar atitudes de risco ao volante. A tecnologia permite ao público uma experiência de imersão em situações que oferecem grande risco aos usuários nas rodovias. Ao colocar os óculos de realidade virtual, a pessoa sente-se como se estivesse dentro do filme e vivencia a ação como se fizesse parte da cena. O equipamento, desenvolvido pela Artesp e também o DR, o Departamento de Estradas de Rodagem, estará à disposição da população de Santa Cruz do Rio Pardo nesta quarta-feira, das 13 às 17 horas, lá na Associação Comercial aqui de Santa Cruz. Então atenção, nesta quarta-feira, ou seja, hoje, das 13 às 17 horas, lá na Associação Comercial de Santa Cruz do Rio Pardo, aí esse programa desenvolvido através da Artesp, em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem. Meio-dia e 23. Jornal Antena A.
A diretora da Escola Leônidas do Amaral Vieira de Santa Cruz do Rio Pardo recebeu denúncia de que alunos do primeiro ano do ensino médio estariam utilizando e vendendo drogas em sala de aula. Ela acionou a polícia militar, que foi até a escola e revistou os alunos do sexo masculino, e sendo as meninas que estavam dentro da sala acabaram sendo retiradas. De fato, um aluno de 14 anos portava um cigarro de maconha dentro de seu caderno e um colega de 17 anos estava com 4 porções da droga na mochila. Os dois já tinham passagem por porte de drogas, sendo que o adolescente de 14 anos foi pego inclusive no último dia 26 com maconha. As drogas foram apreendidas e os rapazes foram liberados. O boletim de ocorrência será encaminhado à Vara da Infância e da Adolescência para as medidas cabíveis. Inclusive, esse assunto, as informações são do portal do Jornal Atual. 12h24, professor. Assunto difícil na Escola Leônidas Amaral Vieira. Esse assunto me fere profundamente, porque eu fui professor daquela escola durante muitos anos, mais de 20 anos, e todos os meus alunos e colegas que nós trabalhamos naqueles anos, né, tão bons, né, jamais poderíamos imaginar uma coisa dessa natureza dentro daquela escola tradicionalíssima que é a Escola Leônidas do Amaral Vieira. Ela vamos dizer assim, resultado do Instituto de Educação Leônidas do Amaral Vieira, que foi referência educacional e cultural na cidade durante muitos anos, e a Escola Leônidas deveria seguir essa tradição de respeitabilidade e de, enfim, é um assunto bastante triste, né? Mesmo porque eu tenho neta que estuda ali naquela escola, e então eu fico muito triste, né? Não porque eu tenho neta ali naquela escola, mas também tem ainda colegas meus que trabalham ali, né? Ex-alunos que estão trabalhando ali naquela escola. É lamentável isso. Se está acontecendo ali no Leônidas, deve estar acontecendo, obviamente, em outras escolas. É necessário que a polícia e mesmo os educadores estejam bastante atentos para esse problema. 12h25 no Jornal da Antena desta quarta-feira, com informações de Santa Cruz, Ourinhos, também toda a região. Jornal Antena. Faço o último intervalo no Jornal da Antena desta quarta-feira. Na volta a gente traz as informações esportivas desta quarta. Antes, despeço dos companheiros de bancada. Hoje a jornalista Cibele Martins e o professor José Magali Junqueira. Cibele, a respeito do destaque, continua a operação aí de coleta de materiais lá para Santa Casa, né, Cibele? Sim, Silas, realmente a campanha já iniciou há 2 semanas, a gente ainda não está com uma adesão muito bacana, então é bom reforçar que o pessoal pode doar o tecido para confecção de lençóis, toda a roupa de cama, na verdade, né? A gente trouxe aqui R$2,20, ele é suficiente para confecção ali do jogo completo, cobre-leito, o lençol e a fronha. Então, quem puder doar, realmente ir até lá levando esse tecido, e a gente conta com costureira lá, então não precisa levar o lençol pronto. Será muito bem-vindo qualquer tipo de material que recebemos, para tentar suprir essa necessidade aí tão grande, né? Hoje a gente conta com 200 jogos, enquanto o ideal seria 700. Então, olha a disparidade. Quem puder ajudar e estiver ouvindo, por favor, leve esse tecido até o hospital. As portarias que recebem são a de visitas, pronto-socorro e também o setor de compras. Desde já, o hospital agradece. Uma boa tarde e até mais. Boa tarde, Silas. Boa tarde a todos que estiveram conosco, ao professor, e até mais. Professor, uma boa tarde e até mais. Boa tarde, Silas. Boa tarde, Cibele. Boa tarde, prezados ouvintes da Antena A. Daqui a pouquinho estamos de volta com o Jornal da Antena A. Estamos apresentando Jornal Antena A. Acess Casa, móveis, decorações e presentes. Móveis de alta qualidade, mesas de jantar, camas,
guarda-roupas, sofás e muitos outros. Artigos de decoração e uma infinidade de produtos decorativos para sua casa ficar mais elegante. Aproveite as promoções da Acess Casa e parcele em até 12 vezes sem entrada no cartão. Venha conhecer a sua loja de móveis e decorações. Em Santa Cruz do Rio Pardo, Rua Marechal Bittencourt, 533 Centro. E em Ourinhos, Rua Luiz Saldanha Rodrigues, 2580, próximo ao Hospital da Unimed. Fone 3335-7620. Acess Casa. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. A hepatite C é silenciosa. Na maioria das vezes, não apresenta sintomas, mas pode evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Se você tem mais de 40 anos e fez alguma cirurgia antes de 93, o risco é maior. Não compartilhe agulhas, alicates de unha ou lâminas de barbear. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. A hepatite C tem tratamento e cura. Não deixe que ela te pegue de surpresa. Associação Comercial, entidade que oferece vários serviços aos associados e comunidade. Entre eles, serviço de proteção ao crédito, convênios, programas de qualificação, aluguel de salão. Acesse www.acesantacruz.com.br ou ligue 3332-5900. Associação Comercial de Santa Cruz do Rio Pardo. Uma entidade com o objetivo de apoiar nosso comércio e empresas com muita garra, visando o desenvolvimento de nossa querida Santa Cruz. Cidade unida, povo unido, comércio forte. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo é com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral. Estamos apresentando Jornal Antena A. Agora, no Jornal Antena A, é hora das informações esportivas. Traga o Livaldo de Silo. Apareceu a zebra na Copa do Brasil e eliminou um grande carioca. Outro clube do Rio de Janeiro não quer mais esperar revelações dos nossos campos e vai para o Chile atrás de novos talentos. O Botafogo está na semifinal do Campeonato Carioca. Foi para Goiás com o time completo pela Copa do Brasil, pronto para fazer a festa a seu goleiro. Jefferson completou 442 jogos com a camisa alvinegra, igualando-se a Manga em número de jogos pelo Botafogo. Mas a zebra atravessou o caminho. O time que tem Leonardo, cantor sertanejo, como presidente de honra, transformou o Botafogo em uma piada para os rivais. A Aparecidense da 4ª divisão do futebol brasileiro venceu a partida por 2-1 e eliminou o clube botafoguense. Um dos gols foi marcado pelo veterano Nonato, que tem 38 anos de idade. 15 anos atrás, ele foi o artilheiro da Copa do Brasil pelo Bahia com 9 gols marcados. Parece estar com fôlego para mais na temporada 2018. Vexame para o Botafogo, eliminado na primeira fase. A Copa do Brasil é empolgante, porque todo ano prega uma peça desse nível. Mata-mata é assim. Outra resenha de um clube carioca. Sabe aquela história de procurar talentos nos nossos campos de periferia? No caso do Rio, nas praias e subúrbio também? Pois é, o Fluminense está se distanciando disso. Acaba de fazer parceria com um clube do Chile em busca de novos talentos. A parceria do tricolor será com o Audax Italiano, clube do uruguaio Louco Abreu.
Pelo acordo, as crianças que se destacarem nas escolinhas de futebol do Fluminense em Santiago vão para o Audax. A partir dos 18 anos, os melhores seguirão para as divisões de base do Fluminense. O Audax ficaria com um percentual da negociação desses atletas. O projeto é não perder talentos que, pelas regras da FIFA, só podem se transferir quando atingem a maioridade. Na Eslováquia, o Fluminense já tem uma espécie de filial para buscar novos talentos também. Fico me perguntando o que aconteceu com os nossos campinhos de periferia, que sempre foram o berço da revelação de naturais talentos para o nosso futebol. De São Paulo, Nivaldo Lecilo. Jornal Antena A. Meio-dia e 33 no Jornal da Antena A desta quarta-feira. Hoje começa mais uma rodada do Paulistão. Tem São Paulo enfrentando o Bragantino. É um jogo aí de início, né? Dessa rodada de carnaval. Os jogos acontecem na maioria no próximo sábado. Amanhã a gente traz mais informações a respeito desse jogo entre São Paulo e Bragantino, logo mais no período noturno às 21h45. Meio-dia e 34. Jornal Antena A. Uma nova edição do Jornal da Antena A nesta quinta-feira a partir das 11 horas da manhã. Fique agora com a programação musical da Antena A. Lembrando, todas as matérias que são destaque, que acontecem no Brasil e no mundo, você encontra lá no nosso site, antenaafm.com.br. A todos, uma excelente tarde de quarta-feira e até mais. Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A FM. Edição e apresentação, Silas Troni. Direção-geral, Janos Kenis. Jornal da Antena A.